Olá, comunidade! Nós da Mega Pro trouxemos para vocês hoje uma entrevista muito interessante e muito divertida com o nosso querido Alexandre e também com o nosso excelentíssimo Lan Matos. Teremos a oportunidade de tirar várias dúvidas aqui nessa entrevista e também muita diversidade. Viva o mês do orgulho! Alexandre Soares, Lan Matos, palestrantes do evento Pride, evento de muita importância aqui na SKT, que aconteceu ano passado e este ano. Tudo bem? Como vocês estão? Eu tô ótimo. Eu tô maravilhoso. Eu queria que você explicasse um pouquinho para mim, pode ser Alexandre mesmo, o que é o movimento Pride e qual a importância dele no cenário. Então, hoje, o nosso cenário, ele faz com que as pessoas consigam, de certa forma, trabalharem a sua timidez, trabalharem o lado que ainda não tem aceito, o lado ainda onde não consegue se desbravar, onde não consegue se jogar. E aqui, nesse nosso universo, faz com que tenha essas possibilidades de você conseguir, de certa forma, expressar os seus sentimentos sem que tenham rótulos, sem que tenham pessoas te julgando, sem que tenham pessoas te apontando. E isso, esse local, esse ambiente, propicia hoje para as pessoas que tenham essa liberdade, sem que possam ser cerceadas dos seus sentimentos, das suas vontades, dos seus gostos, dos seus desejos e daquilo de que realmente é. Então, hoje o nosso universo ele tem a capacidade de promover isso, essa integração e também fazer com que as pessoas possam se libertar aí dessas amarras que a sociedade ainda colocam por causa da ignorância. Lan Matos, você é ativista, certo? Do movimento transmasculino. Queria saber um pouquinho, como a Alexandre explicou um pouquinho, qual é o conceito de família, acolhimento e a recepção que a comunidade ela tem na sociedade, assim. Sim, Giovanni. Então, não só para as pessoas trans no geral, né, além dos transmasculinos, mas para a comunidade LGBTQIA+, de uma forma geral, ter um acolhimento da família, principalmente, né, e depois da sociedade, ali do ambiente onde essa pessoa está inserida, é muito importante porque diz respeito à segurança e à forma como essa pessoa vai se colocar diante da sociedade. Um exemplo vivo disso é que quando eu assumi a minha identidade de gênero, isso há pouco mais de 20 anos atrás, eu tive um apoio da minha família, mesmo que eles não soubessem o que estava acontecendo, o que era ser uma pessoa trans, e eu mesmo, não entendendo muito ainda na época, tive um apoio, tive um acolhimento da minha família, quando os meus pais disseram que não importasse o que houvesse, né, desde que eu estivesse feliz, que eu estivesse bem e em segurança, isso era o que importava para eles naquele momento. E isso diz muito, por exemplo, de quem eu me tornei hoje, porque você tem um espaço para você voltar quando você precisa, um espaço onde você pode desabafar, onde você pode compartilhar. Então, ter esse acolhimento da família, principalmente, é muito importante para a população LGBT. Você falou da questão do acolhimento, assim. Eu queria saber, assim, vocês sentem isso na comunidade do 5M, na comunidade dos games? Bom, fazendo assim uma visualização do cenário atual e fazendo uma visualização do cenário há 3, 4 anos atrás, quando a SKT surgiu e quando eu comecei a fazer parte, né? Antigamente, isso era muito mais difícil de se acontecer. Antigamente, tinha-se comunidades menores, né? O universo que era menor, então tinha-se muito mais locais onde não davam a devida valorização, o respeito e esses direcionamentos que são tão importantes para que a comunidade possa ser lapidada e mais do que nunca informada e trazer assim mais à luz do conhecimento da informação. Então, hoje a gente olha e enxerga que existe muito mais essa receptividade, existe muito mais esse acolhimento e mais do que nunca movimentos para tentar inibir pessoas que são homofóbicas, transfóbicas e que de certa forma façam com que esse universo fique extremamente tóxico. Dizer para você que o universo hoje ele já está maravilhoso é uma mentira, né? Eu tenho informação assim de conhecimento de muitos outros locais que não dão essa importância e principalmente não dão a devida atenção à comunidade, e eu vejo que muitos
ainda dentro da convivência diária expressam seus preconceitos, os seus ódios que estão ali reprimidos de forma bastante escancarada, usando termos bastante pejorativos, termos bastante assim chatos, né? Então eu vejo assim que nós estamos caminhando, mas ainda, para mim, eu acho que falta bastante em alguns locais isso começar a ser tratado com mais seriedade. Você falou termos, é uma palavra, uma expressão errada, né? Que às vezes tá tão pregado na sociedade e acaba machucando, né? Sim, a gente vê, por exemplo, no 5M, muitos meninos fazendo RP de mulher, né? Sim. E muitos são gays, enfim. E eu já fui em alguns locais, porque eu sempre faço algumas visitações em outros servidores, e eu já fui chamado de traveco, já fui chamado de... aquele ali, não sei não, aquele Aham. ali... Então, isso são coisas que no primeiro impacto não é nada bacana, porque a comunidade, quando ela tem isso muito bem claro a respeito desses termos, dessas formas de fala, as pessoas começam a compreender melhor, se policiar e entender que isso é algo que fere, que machuca, que não é bacana de ser expressado, né? Vocês acham que conseguindo mudar esse cenário no game, isso transborda para a sociedade em si? Com certeza. Inclusive, falando sobre esses espaços de desentendimento do respeito à diversidade dentro do metaverso, eu também já passei por algumas outras cidades, alguns outros lugares, e a ponto de ouvir pessoas que cuidam da estrutura dessas cidades de aceitarem, permitirem coisas porque acham que combater qualquer tipo de discriminação, mesmo aqui nesse mundo, né, nesse universo que a gente está agora, eles acham isso banal, acham que isso não vai trazer as pessoas para dentro desses espaços. Muito pelo contrário. O que eu percebo muito é que tem muita gente que consegue ter aqui dentro um pedaço de algo que não consegue lá fora. Isso, para muitas Sim. pessoas, aqui é um refúgio. E se a gente não transforma esse espaço num espaço além de diversão, de descontração, num lugar acolhedor, a sociedade vai adoecer ainda mais. Então, quando você tem debates além da diversão e de todos os de projetos, eventos e tal, quando você tem, além disso, uma preocupação de impacto social, mesmo que no metaverso, você tem um impacto na vida real dessas pessoas. Isso vai impactar, porque de repente, aqui é o único espaço onde a pessoa vai ouvir falar, por exemplo, de diversidade, vai ser o espaço onde a pessoa vai ter pode ser o espaço onde a pessoa vai ter o primeiro contato com questões sobre identidades de gênero, sobre orientações sexuais, ou outros assuntos, Sim. como racismo, enfim, qualquer outro tipo de assunto que talvez esteja fora da bolha dessa pessoa. E de repente vai ser aqui que ela vai começar a debater esses assuntos. Então, quando você consegue juntar questões sociais, questões de acolhimento, diversidade, importância do respeito dentro desses espaços, como é feito aqui na cidade de SKT, você consegue se impactar do lado de fora. E interessante que isso que você disse, o universo digital, a gente tenta aqui no metaverso, no caso, né, a gente fazer uma vivência do mundo real. Então, a gente descartar a tecnologia hoje como uma forma de você poder pulverizar informação, conhecimento e desconstruir aí informações erradas, é um grande passo que a gente consegue dar para poder evoluir sobre esses assuntos tão importantes, né? Então, a gente meio que Sim. descartar, como se diz, esse universo digital como uma ferramenta onde a gente pode utilizar ela não só porque se é um jogo, vamos se divertir e tal, mas a gente entender que mesmo assim, tendo tecnologia, uma ferramenta para a gente poder fazer com que as pessoas tenham um conhecimento e uma informação melhor, eu acho que isso é uma forma nobre de você usar isso e fazer com que ele seja mais do que nunca produtivo, né? E seja assertivo. Com certeza. Inclusive, eu vou até fazer uma leve tietagem aqui, que eu vou Uhum. dizer que de todos, desde quando eu entrei nesse metaverso, nesse ramo de games e tal, Sim. depois que eu entrei aqui na cidade de SKT, nenhuma outra cidade foi tão legal igual é aqui.
Não consigo me Sim, sentir à vontade em nenhum outro lugar. E olha que eu não preciso dizer que sou um homem trans, a gente não precisa se expor. Eu não preciso dizer que sou um homem trans, eu não preciso dizer que sou negro, eu não preciso dizer nada. Simplesmente eu poderia fazer meu personagem e jogar o meu jogo em qualquer outro lugar. Mas eu não consigo me sentir bem em outro lugar. E olha que eu já bati perna no metaverso, viu? Minhas canelas é seca de tanto bater perninha. E eu não consigo achar outro lugar. E aí eu, inclusive, vou aproveitar essa oportunidade para parabenizar Alexandre e toda a equipe pelo trabalho que vem desenvolvendo. E, assim, é surreal o que dá, como que dá para se viver aqui dentro dessa cidade de SKT. É incrível, incrível. sim. Essa era a minha próxima pergunta. No caso, SKT foi a primeira cidade que eu morei e já tem quase 2 anos aí. E a gente percebe que realmente é uma cidade onde a gente consegue ver, respeitar todo o tipo de amor, todas as diversidades, assim. Queria saber de você, Alexandre, se esse foi o principal objetivo. Você sempre teve a ideia de criar uma cidade assim, com essa vibe bem respeitosa, assim. Então, antes de eu fazer parte da SKT, eu fiz parte de um outro servidor. E eu era da administração desse outro servidor. E nós tivemos alguns episódios dentro dele que levantávamos a bandeira que somos Sim, respeitosos, tudo isso, mas por causa de visões da antiga fundação, tinha-se a passada de pano, como as pessoas dizem, né? Ah, aconteceu isso, te chamou de tal, tal, tal coisa, mas enfim, né? E não dava as devidas, como se diz, repreensões que são necessárias. Eu, quando criei a SKT junto com Flanella e Renan, nós três, né, sempre tivemos como objetivo fazer com que não fôssemos vendidos, comprados, enfim, sei lá qual que é a palavra que eu vou ter que utilizar assim, para poder dizer que ninguém nunca vai fazer com que esses pilares que nós construímos, que é o pilar de sempre poder levar o respeito, de poder levantar as bandeiras necessárias de proteção a negros, a mulheres, trans, gays, lésbicas, enfim, todos com o maior respeito possível, porque se não fosse para criar algo nesse sentido, eu acho que não faria sentido nada que eu faço na vida, né? Então, assim, eu, olhando do meu sim, lado como uma pessoa que administra uma empresa, né, que administra um local onde tem-se muitas pessoas que consumem o produto, né? As pessoas entram aqui e elas querem consumir algo. Elas consomem diversão, passatempo, enfim, tudo isso. Eu não entendo isso como sendo algo bom, bacana, se não tiver como premissa essas visualizações a respeito do levantamento dessas bandeiras, entende? sim, Então, para mim, isso faz parte do meu caráter, né? Independente aonde eu vou trabalhar, independente aonde eu, como profissional, como pessoa, vou estar, eu acho que todos os lugares são essenciais de você poder fazer a construção de informação. Porque senão, como que a gente vai conseguir quebrar a ignorância, sendo que os locais que são propícios para isso, a gente não usa como ferramenta, né? Quando eu falo locais para isso, eu digo que todos os lugares são essenciais para isso. Então, aqui mais do que nunca, então a gente tem que realmente sempre bater em cima, porque aqui mais do que nunca as pessoas esperam muito isso da gente. Então, a gente sempre tenta lutar ao máximo para que essa retórica seja verdadeira. Eu até queria contar um caso de um menino que eu lembro logo lá no início, ele acabou usando um termo bastante errado e ele ia ser banido. Puxamos ele em cal, antes dele ser banido da cidade, e começamos a informar ele, ó, você falou isso quer dizer isso quer dizer isso, e ele se desesperou na cal. Eu falei assim, meu Deus, eu não sabia que era isso. E a gente conseguiu perceber nele o sentimento de arrependimento, mas um arrependimento verdadeiro, né? Não um arrependimento só, eu vou falar para eles poderem me liberar e deixar aqui na cidade. Um sentimento realmente de que eu estava compreendendo o que nós estávamos querendo dizer. E aí a gente falou assim, nós vamos deixar você sobre observação. E ele foi uma das pessoas dentro da cidade que depois disso mais pôde, em todas as formas, construir, desconstruir desinformações quando ele recebia players novos ou pessoas que uhum, estavam com ele. Então eu achei isso muito bom, porque ao mesmo tempo que a gente também tem que ser radical em alguns pontos, em outros a gente também pode utilizar a política da informação, né, do acolhimento e né, de tentar transformar isso. Eu já me empolgo de falar, né? Não, isso é excelente, dá para ver pela sua voz que você se importa muito com o tema. É, Alexandre e Ilan, no final de toda entrevista, né, eu peço para a pessoa
mandar uma mensagem. Vocês querem mandar ela em coletivo ou individual? Uma mensagem para os moradores e para a sociedade em geral. A mensagem que eu deixo é que as pessoas tenham consciência de que o mundo é muito grande e quase infinito. É, e a gente tem uma diversidade imensa de pessoas e toda essa diversidade ela tem que ser respeitada e ela é legítima. Então todo mundo tem direito de viver, de ser, de ir e vir, conforme a maneira que mais lhe agrada, né? E sempre Sim. desejar, né, fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que fizesse para a gente. Bom, a mensagem que eu queria deixar é assim que cada um de nós, a todos os instantes, estamos numa busca constante de encontrar a nossa singularidade, de encontrar quem somos realmente, os nossos gostos, os nossos desejos, as nossas alegrias. Então, o que eu falo para as pessoas é que não deixem com que a sociedade, com que o meio, com que ninguém jamais destrua qualquer um dos sonhos, das alegrias, dos desejos e das vontades que existem dentro de cada um. Que lutem para que possa sempre fortalecer essa autenticidade de desejos, de aspirações, porque quando a gente reconhece quem somos verdadeiramente, quando a gente reconhece quais são as nossas aspirações, as nossas vontades e batalhamos sobre elas, mesmo se vier tempestades, mesmo se vier diversas situações adversas, tenho certeza que o nosso íntimo, os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas vão estar muito pautadas na verdade sobre quem nós somos, na verdade sobre a nossa própria construção de personalidade, sobre a nossa própria construção de vida. Então, quando a gente faz aquilo que a gente acha que é o melhor para nós, consequentemente, o resultado disso lá na frente vai fazer com que a nossa autenticidade, a nossa singularidade exale a todos os lados e com isso a nossa alegria, o nosso amor comece a borbulhar de forma verdadeira, né? Então, eu gosto muito de Viktor Frankl, porque ele fala que todos nós precisamos buscar dentro de nós um sentido para a vida, né? Um sentido existencial. E mais do que nunca, um dos nossos sentidos existenciais ele está muito pautado nessa nossa compreensão sobre quem nós somos, nessa nossa aceitação sobre esse encorajamento diante da nossa realidade, das nossas vivências. Então, buscar isso o tempo inteiro é fazer com que a gente possa seguir caminho de felicidade. E ser feliz não quer dizer que não vão ter intempéries pelo meio, né? Mas quer dizer que a gente vai estar pelo menos consciente que o resultado lá no final vai ser um pote muito colorido e muito gostoso. Então, o que eu falo para os players da SKT é busquem ser aquilo que vocês realmente são. E quando vocês identificarem locais, situações, pessoas que precisam de acolhimento, que nós consigamos lutar juntos, unidos, para poder fazer com que mais e mais as pessoas sejam acolhidas, que elas consigam pertencer a algum grupo, a algum local, para poder fazer com que ela consiga se desenvolver na maior alegria possível. Maravilha, então. Então é isso. Muito obrigado pela entrevista, viu? Meu nome é Giovanni, você está na Mega News.